De volta com o Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica. Eu quero lembrar você que você pode assistir a nossa programação por meio também do streaming de vídeo no nosso aplicativo A Crítica Play. É só baixar em qualquer loja virtual no seu smartphone, Android ou iOS, e acompanhar a nossa programação ao vivo. No YouTube também nós estamos transmitindo a nossa programação ao vivo. Você tem canais de interação com a gente por meio da nossa página, a página do Manhã no Ar no Facebook, e também por meio do nosso WhatsApp, 992912167. Manda aí a tua saudação de bom dia, diz de onde você acompanha a nossa programação e comenta também com a gente os casos que nós vamos trazer no programa de hoje, viu? Hoje a gente fala, por exemplo, do que o Ministério Público está requisitando para o inquérito que investigou a morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Entre os laudos que estariam faltando neste inquérito está, inclusive, isso segundo o MP, tá? O laudo da reconstituição do crime. Essa fotografia que nós estamos assistindo na TV agora, essa fotografia é do momento dessa reconstituição. Trabalho acompanhado por peritos criminalistas, por investigadores, por delegados e também pelos suspeitos que se dispuseram aí, com exceção do Mike Parede, que foi o que se recusou a participar desta reconstituição. Acontece que o documento formal, que é anexado ao inquérito e que, portanto, irá para o processo, ou deveria ir para o processo, de acordo com o Ministério Público, este documento não consta no relatório recebido que foi encaminhado pela Polícia Civil para o Ministério Público. Portanto, o Ministério Público está cobrando alguns desses laudos, entre eles justamente o laudo da reconstituição. Nós vamos trazer também um caso que tem repercutido, inclusive, em nível nacional, que são algumas investigações. Pelo menos 18 professores estariam sendo investigados lá no Instituto Federal, no IFAM, aqui na capital do estado, por casos de assédio. É um caso extremamente grave e que já está sendo apurado, que já está sendo investigado, e nós vamos trazer informações também sobre este caso. Há uma pesquisa também divulgada pela Anvisa, que cerca de 23% dos alimentos básicos, sabe, aqueles alimentos que o brasileiro consome com maior frequência? Então, parte desses alimentos, de acordo com a pesquisa da Anvisa, é afetada por agrotóxicos, entre eles este agrotóxico que está aparecendo aí no seu vídeo, nessa fotografia. A Anvisa diz que a maior preocupação não necessariamente é com a saúde dos consumidores, mas sim com a saúde de quem aplica este agrotóxico, isso tendo em vista a quantidade deste produto encontrado nos alimentos. Agora, é um produto, inclusive, proibido pela Anvisa já há alguns anos, e ainda assim a pesquisa detectou a presença deste agrotóxico nos alimentos. E daqui a pouco, quando a gente trouxer essas informações, você vai ver que tem alimentos que, de fato, estão na nossa dieta, estão nos nossos cardápios, a exemplo da laranja e a exemplo da goiaba também, sobretudo que são frutas muito consumidas, se a gente pensar na nossa região aqui, são muito consumidas na nossa região, mas que sequer a gente tem plantação aqui em larga escala, ou seja, está vindo de algum outro centro produtor ou grande produtor desse tipo de fruta e pode sim estar afetado por esses agrotóxicos, viu? Agora, a gente vai trazer essas informações e conta com a sua participação também por meio do nosso WhatsApp. Enfim, vamos falar com o nosso repórter, que já está ao vivo, o Leon Furtado. A gente tem uma informação aqui, Leon, de que a Justiça arquivou o inquérito policial sobre o desaparecimento do delegado Tiago Garcês, durante uma abordagem que ele fazia no Rio. Nós acompanhamos esse caso, fizemos reportagem na época, isso foi lá em 2016. Agora, Leon, qual foi o motivo do arquivamento exatamente deste inquérito? Traz as informações para a gente, por favor. Muito bom dia para você. Eu acho que o Leon, acho que a gente está com um probleminha de comunicação, o Leon não está conseguindo me ouvir, a gente restabelece a comunicação com o Leon daqui a pouquinho e vamos seguir para uma outra reportagem agora. Um jovem
de 25 anos, identificado como Robson Rodrigues da Silva, foi morto com 12 tiros. Isso ocorreu em um bar, lá no bairro Praça 14. A vítima chegou a ser socorrida, encaminhada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Robson Rodrigo da Silva, de 25 anos, estava nesse estabelecimento comercial quando um carro de cor vermelha, de modelo não identificado, chegou aqui pela Avenida Japurá. Este veículo parou aqui nas proximidades e os suspeitos saíram. E, em seguida, avistaram Robson. Eles atiraram diversas vezes e agora aqui está tudo lavado. Mas as marcas dos tiros ainda estão aqui pelo local. São diversas marcas. De acordo com os policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária, o Robson estava aqui no local quando os suspeitos chegaram e o surpreenderam. Foi um corre-corre geral aqui, porque o estabelecimento comercial estava cheio de gente. Foram mais de 15 tiros e desses, 12 atingiram o Robson, que ainda foi socorrido pela família e levado até o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. Mas ele deu entrada na unidade hospitalar e recebeu os primeiros atendimentos médicos. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O corpo dele vai ser removido do necrotério do Hospital 28 de Agosto pelo carro do Instituto Médico Legal. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve dar os primeiros passos para investigar e tentar elucidar este crime. Os executores não economizaram bala, né? 12 tiros é para ter certeza de que essa vítima não iria escapar, o que condiz naturalmente com os casos de acertos de contas, muito comuns. Nós temos acompanhado isso quase que diariamente nas nossas ruas aqui, infelizmente. Agora, olha, 2 anos atrás, 2 anos após sequestrarem um motorista de aplicativo lá no bairro Compensa, José Wilkson Cunha da Silva e Francisco Vieira Júnior sentaram finalmente no banco dos réus e foram condenados pela Justiça do Estado do Amazonas. No dia do crime, a vítima ficou 4 horas dentro do porta-malas do veículo até ser resgatada pela polícia. José Wilkson e Francisco Vieira foram condenados pela Justiça do Amazonas por roubo majorado, quando se utiliza arma e de violência para com a vítima, e também por corrupção de menores. Os dois estão envolvidos num sequestro de um motorista de aplicativo na Compensa, na zona oeste de Manaus. E o motorista foi até o bairro porque tinha recebido uma corrida naquela região. Ao entrarem no veículo, Francisco e também José, junto com outros 2 adolescentes, anunciaram o assalto. Em seguida, eles foram por diversas zonas da cidade, praticando diversas arrações. O motorista de aplicativo estava dentro do porta-malas do veículo e passou 4 horas dentro do veículo sem poder ser liberado pelos criminosos. Depois da ação, os policiais do 23º Distrito Integrado de Polícia estavam investigando o grupo criminoso e, em Flores, na zona centro-sul de Manaus, conseguiu deter esses homens e também os adolescentes. Eles foram encaminhados para a delegacia e ficaram à disposição da Justiça. Nessa terça-feira, a Justiça condenou os dois por roubo majorado e também por corrupção de menores. Nós acompanhamos esse caso aqui na TV A Crítica, essas imagens inclusive foram divulgadas em reportagens aqui na época em que esse crime aconteceu e vemos aí a resposta da Justiça. José Wilkson Cunha da Silva foi condenado a 7 anos, 2 meses e 12 dias de prisão. Já Francisco Vieira Cruz Júnior recebeu a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. Se eles ficassem realmente todo esse tempo atrás das grades, talvez impediria a possibilidade de reincidência. Eu não estou dizendo que depois dessa condenação eles vão reincidir, não. Mas é muito comum criminosos que recebem, que são condenados pela justiça, passam 1/5, 1/6
deste período atrás das grades, depois recebem o benefício de responder em liberdade, ou nessa progressão de pena que aqui no estado acontece por meio da utilização da tornozeleira eletrônica, o que permite, favorece que muitos desses condenados, neste caso são condenados, voltem a delinquir, infelizmente. Neste caso nós tivemos um desfecho positivo, a vítima foi resgatada com vida e a justiça deu essa resposta aí. E olha, ontem nós mostramos aqui no programa que 3 ônibus foram assaltados aqui na capital. Nesta madrugada, infelizmente, outros 3 veículos do transporte coletivo foram alvos de criminosos. Para saber mais sobre isso, eu vou conversar agora com a May Chapiama. May, esses tipos de crime não param de acontecer e, mais uma vez, os criminosos foram violentos, né? Bom dia para você. Exatamente, Emanuel. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta quarta-feira. É isso mesmo, mais coletivos aí foram assaltados na noite desta terça-feira. O primeiro assalto aconteceu à linha 560, tudo aconteceu ali na Avenida Santos Dumont, no bairro do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Segundo informações do motorista, que não quis gravar entrevista, uma dupla entrou no coletivo, se fingiu de passageiro e logo em seguida eles anunciaram um assalto. Os dois estavam armados com revólveres e também 2 facas tipo peixeiras. Eles foram rendendo todos os passageiros que estavam dentro do coletivo, o motorista e também o cobrador. Em seguida, um deles estava bastante nervoso e passou a agredir esses passageiros do coletivo da linha 560. Eles pegaram toda a renda do cobrador e também vários celulares desses passageiros. No momento em que eles tentaram fugir em uma área de mata, eles foram surpreendidos pelos policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária, que estava realizando um patrulhamento de rotina ali no local, quando eles se depararam com esses 2 criminosos que haviam assaltado esse coletivo. Todos os pertences das vítimas foram recuperados e entregue às vítimas. Essa dupla foi encaminhada para a delegacia para todos os procedimentos legais, onde eles ficaram presos, aí vão ficar à disposição da justiça, Emanuel. Precisam mesmo serem responsabilizados por isso, May Chapiama e telespectadores. Nós acompanhamos ontem, inclusive, uma redução do número desse tipo de ocorrência, de acordo com a Secretaria de Segurança, mais de 700 casos comparando este ano com o ano passado até setembro, se não me engano. Apesar dessa redução apontada pelo sistema de segurança, a gente vê que os crimes são recorrentes, né, muito recorrentes. A gente tem esse caso, estamos mostrando esse caso que você trouxe agora, mas houve outros casos. Você tem informações, May, de outros casos também em relação a esse tipo de crime? Sim, Emanuel. Os outros 2 casos aconteceram já na zona norte de Manaus. O outro foi um ônibus executivo de número 827, também foi na noite desta terça-feira na Avenida Noel Núteus, na zona norte de Manaus. Dessa vez foram 3 homens fortemente armados que entraram no coletivo já anunciando o assalto, estavam armados com revólveres 38. Eles passaram cerca de 15 minutos só agredindo as vítimas, entre homens, idosos e também mulheres. Depois disso, eles passaram a pegar toda a renda ali do cobrador e também ameaçaram o motorista de morte. Pegaram os pertences dos passageiros, como celulares, bolsas, carteiras, mas o número de celulares foi grande, levado aí por esse trio que acabou aterrorizando os passageiros, que ficaram bastante assustados. O motorista informou ainda que um dos passageiros chegou a fazer várias ligações para a Polícia Militar, mas eles não foram atendidos. Inclusive, chegaram até a parar uma viatura, mas também não resolveu nada. Esse caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, Emanuel, também ali na zona norte de Manaus, já está investigando esse caso. Os policiais ainda chegaram a fazer buscas por esses 3 criminosos, mas eles fugiram sem serem identificados. No momento da fuga, eles ameaçaram o motorista de morte caso ele não parasse o coletivo para eles fugirem.
também. Já o outro assalto também foi um ônibus executivo, só que da linha 852, também foi na Avenida Noel Núteus, ali na Cidade Nova. Essa dupla embarcou ali em frente a um shopping na zona norte de Manaus. Logo em seguida, eles anunciaram o assalto, estavam também armados com 2 revólveres, aterrorizaram ali os passageiros também, ameaçaram de morte todos os passageiros, saíram recolhendo também todos os pertences das vítimas, bolsas, carteiras, joias e também vários celulares, além também de terem levado toda a renda do cobrador. Também no momento da fuga, eles pediram para que o motorista parasse e também desviasse a rota. Caso o motorista não parasse, eles ameaçaram de dar um tiro na cabeça desse motorista, que ficou bastante assustado. Parece que agora virou moda, viu, Emanuel? A cada vez que esses criminosos entram nos coletivos para realizarem esses assaltos, além de não roubar os passageiros, eles também passam a agredir essas vítimas. Lamentável, viu, Emanuel? Volto com você. Lamentável mesmo, Meixa Piama. Ontem a gente anunciou 3 assaltos. Durante a interação, um telespectador disse que houve um outro, foram 4. Agora você traz mais 3, 7 assaltos, todos eles criminosos armados, criminosos ameaçando vítimas, criminosos agredindo vítimas. E em um desses assaltos, a gente poderia ter perdido a vida de um cidadão ou mais. É por isso que esses números são importantes, porque a cada ocorrência dessa, alguém poderia ter saído morto. Meixa Piama, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Manhã no Ar. Na zona leste da cidade, 2 crianças, uma de 11 e outra de 3 anos, foram resgatadas pelo Conselho Tutelar em situação de maus tratos. O caso chegou ao conhecimento das autoridades após a denúncia de uma tia desses meninos ou menores. Segundo a polícia, a criança, que tem 11 anos, disse em depoimento que desde os 5 anos era abusada sexualmente pelo padrasto. 2 crianças de 3 e 11 anos de idade foram resgatadas de uma residência em condições deploráveis por equipes do Conselho Tutelar. Uma tia teria comparecido no prédio do Conselho, na zona leste da cidade, e feito a denúncia. Ao chegar nessa casa, os conselheiros se depararam com uma cena de arrepiar. A mãe, deficiente visual, estava jogada na cama com o companheiro, ambos bêbados, e as crianças estavam sob a companhia de um suposto conhecido da família, que também estava embriagado. A casa, de apenas um cômodo, fica situada no bairro Zumbi dos Palmares. Estava em condições precárias, bastante lixo pela casa, bem como restos de comida e garrafas de bebida alcoólica. Quando chegamos lá, encontramos assim um espaço desumano, insalubre totalmente para convivência de 2 crianças que estavam no local. Encontramos a genitora das crianças, o padrasto, mais uma pessoa desconhecida, totalmente alcoolizada. Os relatos são chocantes. A criança de 11 anos foi quem conversou com as equipes do Conselho. Segundo o depoimento dela, ela e o irmão eram submetidos a inúmeros maus tratos, tanto físicos como psicológicos, além de relatar que era abusada sexualmente desde os 5 anos de idade por parte do padrasto. Elas viviam totalmente desprovidas de alimentação, né, de proteção, né, e infelizmente a criança de 11 anos relatou que também sofria abusos sexuais por parte do padrasto, que é um agravante, né? E a criança de 3 anos de idade sofria pela questão material, desprovida de proteção, de alimentação, de abandono total. Após a denúncia ser atendida, as vítimas e o casal foram conduzidos até as dependências da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Aqui, as crianças foram retiradas de imediato do seio da família e levadas para um abrigo provisório aqui na capital. A tia, autora da denúncia, também compareceu, mas não tem condições de ficar com os menores. Além de ser mãe de 8 filhos, ela já abriga uma das filhas do casal, de 13 anos, que, assim como a mãe, também tem deficiência visual. De acordo com as equipes da DEPCA, por não ter sido um caso de flagrante, tanto o padrasto quanto a mãe dessas crianças devem responder em liberdade. Então, de imediato, foi instaurado inquérito policial de maus tratos e estupro de vulnerável. Hoje à tarde, ela passará por uma escuta, por um atendimento psicológico, para que a gente possa aí
avaliar a situação como um todo e todos os tipos penais que possam ter vitimado essas crianças e então a gente fechar o procedimento criminal, apontando a autoria da mãe ou do padrasto, dependendo aí do contexto da circunstância referente a cada um. Os pais estão liberados, mas as crianças foram retiradas dele de imediato, visando aí uma proteção, visando que a gente possa resguardá-las, pelo menos por enquanto, de todos esses prejuízos emocionais que elas vinham passando. A gente espera que assim seja feito. A Justiça do Amazonas arquivou o inquérito policial sobre o desaparecimento do delegado da Polícia Civil, o Tiago Pereira Garcês Bastos, ocorrido em Quari, no ano de 2016. O Leon Furtado é quem tem os detalhes deste caso. Agora sim, Leon, bom dia para você mais uma vez. Ainda há pouco você não me ouvia, mas deixa eu pedir para você trazer as informações para a gente sobre o motivo deste arquivamento do processo, Leon. Que informações você tem, por favor? Pois é, Emanuel. Agora sim, ótimo dia para você e a todos que nos acompanham no Manhã no Ar neste momento. Olha, Emanuel, por conta da falta de provas materiais e também dos indícios de autoria, esse inquérito policial está sendo impedido de continuar. Ainda na decisão, o juiz Fábio Lopes Alfaia destaca que, apesar da relação desse crime com as organizações criminosas do tráfico internacional e também com esses indivíduos que atuam na pirataria dos rios ali nas proximidades de Quari, ainda não é possível, pelo menos por agora, oferecer essa denúncia. Essa situação aí envolvendo o delegado Tiago Pereira aconteceu no ano de 2016, como você bem disse, e de acordo com esse inquérito policial, o Tiago solicitou apoio da Polícia Militar e formou uma equipe para apurar o desaparecimento de uma lancha, um furto, que ocorreu dias antes lá no Lago de Quari. Essa equipe, que contou aí com o investigador da Polícia Civil, Fabrício Negreiros do Couto Martins, também contou com o capitão da Polícia Militar, Harrison Silva de Queiroz, e soldados Rulivan Freitas Pinho e também Gerlen dos Santos Rocha, além dos civis Arnaldo Júnior Guimarães Mitoso e Antônio Ferreira Maia, conhecido como Braz. Eles foram responsáveis por auxiliar o delegado Tiago. E aí, durante esse patrulhamento, Emanuel, o que aconteceu? Os policiais pararam em uma comunidade ribeirinha e receberam informações de que uma lancha azul e branca tinha passado pelo local com 3 indivíduos que supostamente estariam transportando substâncias entorpecentes. E aí, ao se depararem com essa embarcação, essa lancha, houve uma intensa troca de tiros e os 2 suspeitos fugiram rumo ao centro dessa floresta. Foi nesse momento, Emanuel, que a equipe se separou e também o Tiago ficou como desaparecido. Emanuel, de volta com você aí no estúdio. Ok, Leon, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. A gente lembra este caso, nós acompanhamos aqui. Dá para colocar a foto do delegado? Enche a tela, por favor, Caio. Delegado jovem, atuante ali na cidade de Quari. Sempre estávamos acompanhando o trabalho da delegacia nesta época aí, no intenso combate aos piratas dos rios, uma atividade criminosa que surgiu por conta dessa rota do tráfico, e o delegado pode ter sido vítima justamente isso, do poderio, do armamento utilizado por esses bandidos, no qual ele pode ter sido atingido e desapareceu nas águas do Rio Solimões até agora. O inquérito, infelizmente, é arquivado, a família fica sem uma resposta, a família sofre numa hora dessa e esse homem da lei aí permanece desaparecido. Obrigado, Leon, pelas informações. A gente segue com informação aqui no Manhã no Ar, porque um homem de 32 anos foi esfaqueado no abdômen durante um assalto lá no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. A vítima, mesmo ferida, conseguiu pedir ajuda e foi atendida por uma equipe do SAMU. Rua Visconde de Porto Alegre, bairro Praça 14. Esse é o endereço onde aconteceu a tentativa de latrocínio. Um homem de 32 anos estava caminhando quando foi surpreendido por 4 criminosos. Ele nem imaginava que o pior ia acontecer. Esses 4 homens, eles chegaram e anunciaram o assalto. Eles conseguiram levar todos os pertences da vítima. Só que no final da ação, eles desferiram 2
golpes de faca, que ainda tentou correr, pediu ajuda em uma loja de autopeças. Os funcionários do estabelecimento rapidamente ligaram para o Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, que chegou muito rápido no local, juntamente com a primeira Companhia Interativa Comunitária, também levaram o Tiago até o Hospital Platão Araújo. Até o momento não tem informações do estado de saúde da vítima, mas a polícia pede ajuda da população para tentar encontrar aí esses criminosos. As câmeras de segurança do local também devem ajudar aí nas investigações. E até o momento, as 4 pessoas que cometeram essa tentativa de latrocínio na capital amazonense ainda não foram encontradas. Essa é uma situação que podia acontecer com qualquer um de nós, né, andando nas ruas da cidade de Manaus, ruas da zona sul da cidade. Traz para mim a imagem do drone da TV A Crítica, Alex Gomes, que sobrevoa a zona leste da cidade, Altaz-Mirim, entre ali o São José e o Armando Mendes. Ele está nas proximidades da entrada do Armando Mendes e olha o trânsito. O trânsito no sentido de quem está saindo da zona leste na direção do distrito, trânsito lento. O motorista enfrenta um trânsito carregado e com muita lentidão de quem vai ali em direção à rotatória da Samsung. A bola da Samsung, como a gente costuma dizer. Vejam que mesmo antes de chegar à frente do Armando Mendes, antes dali daquela curva da entrada da Itacolomi, o trânsito já é carregado. Portanto, quem está saindo da Zona Leste, Zumbi, São José, Tancredo, Jorge Teixeira, vindo daquelas áreas da cidade lá, Nova, Grande Vitória, enfim, todas essas comunidades que precisam pegar esse caminho e ir para o Distrito 2, o Distrito Industrial, essa área da Zona Sul da cidade, até mesmo Mauazinho, vai enfrentar esta lentidão aí que nós estamos vendo por meio das imagens captadas pelo drone da TV A Crítica, o drone operado pelo meu amigo Alex Gomes, o nosso repórter cinematográfico. Portanto, o motorista precisa ter paciência nesta área da zona leste da cidade de Manaus. Obrigado ao Alex pelas imagens que traz do drone, as imagens da zona leste da nossa capital, trânsito parado neste momento. A gente aproveita essas imagens para trazer a previsão do tempo de acordo com o clima-tempo, a previsão para esta quarta-feira, mínima de 24 graus, mas a sensação térmica já é de 26 graus. A máxima estimada para hoje é de 32 graus, uma quarta-feira quente, com 86% de possibilidade de chuva. Portanto, pode cair uma águazinha em áreas isoladas da cidade, mas promete ser um dia quente. Se bem que 26 graus ainda, né, esse horário já poderia estar, às vezes, um pouco mais quente do que isso. Obrigado ao Alex. Previsão do tempo para o motorista, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte também, o pessoal da rádio sempre se informa, se inteira dessas informações do trânsito. Eu volto com informações aqui no município de Codajás, o corpo da adolescente Fabrícia Garcia, de 16 anos, que morreu em decorrência de uma doença ainda não identificada, passou por um processo de exumação. Quem conversa sobre isso com a gente é a repórter May Chapiama. May, foi necessária essa intervenção da Justiça para que esse procedimento fosse feito. Explica esse caso para a gente. Exatamente, Emanuel, foi necessário a intervenção da Justiça. Uma equipe de peritos da Polícia Civil chegou no município de Codajás, que fica a 240 quilômetros distante aqui da capital, na segunda-feira, para realizar aí a exumação do corpo da jovem Fabrícia Garcia, de 16 anos, que morreu em decorrência de uma doença ainda não identificada e que vitimou outros membros da mesma família de Fabrícia. Ela morreu na última sexta-feira, estava internada e depois disso a família não autorizou que os peritos fizessem a necrópsia no Instituto Médico Legal. Foi quando a Justiça determinou que os peritos fizessem a exumação do corpo de Fabrícia Garcia. O corpo dela foi exumado na manhã desta terça-feira no município, mas o hospital informou que mesmo a família não autorizando, eles coletaram fios de cabelo, amostra de sangue e também de saliva, que inclusive já foi encaminhado para o laboratório da Fundação de Vigilância em Saúde. Agora a perícia vai investigar as causas da morte. Depois de ser exumado, o corpo de Fabrícia foi novamente sepultado. A gente continua acompanhando esse caso para saber o resultado dessa exumação, né, Manoel? Essa doença aí que tem vitimado não só a Fabrícia, mas também outros membros da família, inclusive 2 crianças, uma de 5 anos e outra de 8 meses ali no município
município de Codajás. Ainda é um mistério essa doença, ainda não foi confirmado. Uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde, junto com o secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, aqui em Manaus, está investigando esse caso juntamente com a Suzan para saber as causas da morte. A Fabrícia, ela foi sepultada sem nenhum diagnóstico ali do que possa ter acontecido. Que doença seria essa? Mas a gente vai continuar acompanhando e todas as informações a gente noticia aqui sim no Manhã no Ar, Emanuel. Obrigado, May. Pode ser um caso de intoxicação. Outras 2 crianças foram internadas, né, receberam o atendimento médico. Qualquer novidade sobre isso a gente traz aqui no Manhã no Ar e com você a gente conversa daqui a pouco. E olha, lá em Parintins, um jovem de 24 anos, que é natural do estado do Pará, foi executado, melhor que era, né? Foi executado a tiros no centro do município, na noite de ontem, viu? Esse crime aconteceu em frente ao estádio de futebol da cidade, o estádio Tupi-Cantanhede, no momento em que ocorria uma partida. O jovem Eric Piedade da Silva, de 24 anos, natural da cidade de Itaituba, no interior do Pará, foi morto a tiros no centro de Parintins. O crime, que tem características de execução, aconteceu por volta das 10 horas da noite, em frente ao estádio de futebol da cidade, onde estava ocorrendo uma partida do campeonato local. De acordo com o exame de necrópsia, os disparos feitos por uma pistola supostamente de 9 milímetros atingiram o braço esquerdo, tórax direito e região clavicular esquerda da vítima. As polícias civil e militar foram acionadas e encontraram as munições da arma no local do crime. Eric, segundo conhecidos dele, estava há pouco tempo em Parintins a trabalho. Ainda não foi desvendada a autoria e a motivação do homicídio. A 3ª Delegacia Interativa de Polícia investiga o crime. Esse é o 7º caso de morte por arma de fogo na cidade em 2019. E olha, ainda lá em Parintins, uma câmera de vigilância flagrou o momento em que um homem pula um muro de 3 metros de uma residência com uma botija de gás roubada. Essas imagens aí que você está vendo descreve exatamente o que eu estou dizendo. Olha lá, ele está no muro, a botija está na mão, tentando escalar o muro com essa botija. Agora os moradores pedem ajuda para identificar o Homem-Aranha aí. Só que esse aí não é um herói não. Vamos acompanhar na reportagem. Você conhece o ladrão ninja? É assim que moradores da rua 7 de setembro, no bairro Palmares, zona leste da cidade, estão chamando um homem até o momento desconhecido que conseguiu pular um muro de 3 metros e 20 centímetros de uma residência para furtar uma botija. A ação criminosa, que aconteceu por volta de 3 horas da madrugada, foi registrada por uma câmera de vigilância. O homem entrou na cozinha e, entre tantos objetos, escolheu a botija como alvo do furto. Mesmo com a botija pesando 13 quilos, ele não duvidou em pular um muro com o objeto. A família acordou com o barulho da queda do ladrão ninja e, quando foi ver na frente o que aconteceu, ele já tinha fugido do local com a botija, mesmo mancando. Se você souber quem é o autor desse furto, pode ligar para o Linha Direta da Polícia. O contato é 99270-7803. O boletim de ocorrência foi registrado aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Os moradores da rua 7 de setembro não aguentam mais serem alvos de tantos furtos. Não, tem que identificar mesmo, né? Acaba tendo disposição para pular o muro com uma botija, podia estar aproveitando essa capacidade física para trabalhar. Até porque dá trabalho pular muro, invadir a casa dos outros para roubar, né? Podia estar usando essa energia toda para fazer alguma coisa de útil na vida e não prejudicar os outros. Olha, temos aqui um caso de repercussão nacional, denúncia feita inclusive pelo The Intercept Brasil na semana passada. Denúncia que fala de 18 professores do Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, que teriam sido acusados de assédio sexual e que estariam sob investigação, estariam sendo investigados por conta desses crimes. Cadê o Leon Furtado? O Leon vai conversar com a gente sobre isso. O Leon, é um caso delicado, mas já são casos que já tem algum tempo que estão sendo investigados. Traz as informações para a gente, por favor.
Exatamente, Emanuel. Desde 2013, na verdade, que foi o primeiro caso de autoria de um professor, inclusive lá do município de Maués. A gente repercute daqui a pouquinho os detalhes desse caso, mas ao todo, até o dia 20 de dezembro, Emanuel, devem ser apresentados os resultados de 5 processos administrativos que estão apurando essas denúncias, não só de assédio sexual por parte desses professores, mas até de abusos desses professores com alunas de 15 a 18 anos em 8 municípios aqui do interior do estado. Então, essas alunas teriam sido aí abusadas sexualmente por parte desses 18 professores entre esses 8 municípios aqui do interior do estado. O reitor do Instituto Federal do Amazonas, Antônio Venâncio Castelo Branco, ele afirma aí que existe uma previsão de que até o dia 20 deste mês esses resultados, esses processos administrativos sejam apresentados a público, né? Tudo isso ganhou uma dimensão ainda maior com essa reportagem feita pelo site The Intercept. As primeiras denúncias surgiram em 2013, foram 7 alunas lá desse município de Maués que denunciaram o professor Jonatas Paiva do Nascimento, que ministrava a disciplina de meio ambiente. Esses relatos ganharam ainda mais autenticidade e mais alcance 4 anos depois, após campanhas do assédio sexual promovidas pelo próprio Instituto, segundo isso foi revelado nessa reportagem do The Intercept, Emanuel. Ainda foi informado, esse reitor ainda informou que 8 professores já foram demitidos e ele atribuiu a eficiência aos procedimentos desenvolvidos pelo Instituto junto aos órgãos de justiça com base em um decreto. Então ele aí afirma, Emanuel, que até o dia 20 nós vamos ter aí possivelmente novos nomes, né? Possível também que seja um inquérito policial instaurado para apurar todos os detalhes dessa situação de assédio sexual e também de abuso em 8 municípios contra essas jovens de 15 a 18 anos aqui no estado do Amazonas. Emanuel, de volta com você no estúdio. Ok, Leon, obrigado pelas informações que você compartilha com a gente. Essa tela que estava aparecendo ainda há pouco aí no vídeo é do The Intercept, essa arte? Coloca no telão aqui para eu conseguir visualizar melhor, Caio, por favor. Olha, pelo menos 30 estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas já acusaram professores da instituição de assédio sexual desde 2013. Casos relatados à direção, enfim, a informação que estava publicada ali pelo The Intercept. Algo que realmente preocupa a todos nós, o ambiente educacional, sobretudo de um Instituto Federal, é um local de educação, onde alunos e alunas estão lá justamente para receber os valores da cidadania. Isso precisa de fato ser investigado. Obviamente que todos os investigados precisam ter os seus direitos assegurados, o direito ao contraditório, o direito à defesa, mas é necessário sim que haja uma investigação e que haja uma resposta, tanto das autoridades, tanto da justiça, quanto da própria instituição em relação a isso, viu? O empresário preso por envolvimento em um esquema de clonagem de veículos em pelo menos 2 estados foi apresentado ontem à imprensa. Segundo a polícia, há 10 anos ele encomendava carros de luxo roubados e trazia aqui para Manaus. Roberto Carlos Costa Bignami, de 44 anos, mais conhecido como Beto, foi preso por policiais civis aqui da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Ele é apontado como um suspeito de encomendar roubos de veículos de luxo em pelo menos 2 estados do Brasil, Roraima e Minas Gerais. A polícia já vinha investigando esse suspeito há pelo menos 3 meses. Inclusive, Beto já é um velho conhecido da Polícia Civil. Ele se passa por um empresário do ramo de compra e vendas de veículos, mas, segundo os policiais, ele é, na verdade, um criminoso que adultera veículos de forma tão específica que acaba driblando muitas das vezes a ação da Polícia Civil. Lembrando que essa também foi uma ação conjunta envolvendo a Polícia Rodoviária Federal. Aqui você pode ver alguns dos materiais que foram apreendidos. Durante a prisão do empresário foram cumpridos também mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de todos esses materiais. Aqui nós podemos ver placas de diversos estados. Também podemos ver ácido, materiais utilizados aí para fazer de fato a adulteração
aquisição desses veículos, algumas chaves de carros. Já há muito tempo ele opera nesse esquema criminoso, pelo menos há 10 anos. Nunca nenhuma delegacia conseguiu pôr a mão aí no Beto. E a partir de uma meta que foi estabelecida aqui pela especializada esse ano, incitamos essa investigação criminal que perdurou por cerca de 3 meses, inclusive com deferimento de interceptações telefônicas. A partir da análise das interceptações telefônicas, conseguimos aí constatar a sua efetiva participação nesse esquema criminoso. Ele que normalmente comprava veículos sinistrados, né, veículos de locadoras ou veículos de seguradoras. Esses veículos, ainda sem ter dado a devida baixa no Detran, eram clonados em outros veículos sob encomenda que eram roubados em outros estados. E aí dificultava a ação da polícia no sentido de localizar e apreender esses veículos. Delegado, só para a gente explicar melhor para quem está em casa nos assistindo, o esquema então funcionava da seguinte forma: o suspeito comprava carcaças de veículos, em seguida encomendava roubos de veículos dos mesmos modelos das carcaças e aí ele fazia as adulterações, as clonagens. Justamente, ele atuava de duas formas, né? Ou ele montava a carroceria do veículo roubado que tinha sido encomendado em cima do chassi do veículo sinistrado, ou ele tão somente clonava aquele veículo roubado do mesmo modelo do veículo sinistrado e utilizava as placas e a documentação, que era uma documentação original daquele veículo, dificultando aí a atuação da polícia. Agora, delegado, um esquema tão minucioso, tão sofisticado, o empresário deveria ter a ajuda de alguém. Como é que ele atuava nesses 2 estados, Roraima e Minas Gerais, morando aqui no Amazonas? Sim, as investigações dão conta da participação de outras pessoas vinculadas nesse esquema criminoso, possivelmente pessoas que trabalham em órgãos públicos em outros estados, que facilitavam a transferência desses veículos sinistrados sem que houvesse qualquer tipo de vistoria nesses veículos, até porque eram veículos sinistrados que não poderiam estar em circulação. Após essa transferência de estado, eles pegavam esses veículos roubados nesses outros estados e já remetiam para outros estados da federação, dificultando ainda mais aí o trabalho da polícia. Delegado, no momento da prisão e da apreensão desses materiais, o suspeito tentou alegar para a polícia que parte do material pertencia à filha dele, que cursaria medicina. No momento em que estávamos no cumprimento do mandado de busca e apreensão no galpão dele, enquanto estávamos coletando o material, ele chegou a insinuar que parte desse material era utilizado pela sua filha que estuda medicina, né? O que não veio a convencer os policiais, haja vista que ficou caracterizado aí que todo esse material é utilizado na prática aí de adulteração de veículos automotores. Normalmente ele opera somente realizando a clonagem de veículos de luxo e picapes de valores aí de grande monta, né? É uma lenda, como é chamado no meio policial, o Beto, haja vista que há muito tempo ele opera nesse esquema criminoso e nunca conseguiu ser preso, né? Agora, a nossa equipe está de parabéns, eu só tenho a agradecer o empenho de todos os policiais aqui da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, no sentido aí de levantar os elementos necessários para que a gente pudesse representar pela prisão dele e cumprir esse mandado de prisão. E agora ele vai ficar à disposição da justiça aí para responder pelos delitos cometidos. Existe a suspeita de outros envolvidos? As investigações continuam? Sim, agora nós vamos intensificar as nossas diligências no sentido de qualificar as outras pessoas que tenham participação nesse evento criminoso, principalmente agentes que possivelmente tenham aí empregos em órgãos públicos que facilitem a transferência desses veículos para outros estados. Por quais crimes ele deve responder? Ele vai ser indiciado em razão da adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação. O empresário, então, aí, suspeito de pelo menos 4 crimes depois de todos os procedimentos aqui na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, deverá passar por audiência de custódia e depois disso ficará à disposição da Justiça. E um homem identificado apenas como Gessé foi preso na zona leste da capital após fugir de uma abordagem policial e atirar contra a viatura. Para saber os detalhes sobre este caso, eu volto a falar com a May Chapiama. May, há informações sobre o que esse suspeito estaria fazendo com uma arma de fogo? Exatamente, Manuel. Há informações sim. Esse homem identificado apenas como Gessé foi preso na noite desta terça-feira ali no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, pelos policiais da 28ª Companhia Interativa Comunitária. De acordo com os policiais, o Gessé estava em atitude suspeita em um veículo de modelo Prisma preto. Ele, ao avistar a viatura, ficou bastante nervoso e passou a fugir em alta velocidade no momento
que os policiais pediram para que ele parasse. Foi quando os policiais começaram a fazer o acompanhamento a esse veículo Prisma, onde estava o Gessé. Em um determinado momento, o Gessé atirou contra a viatura. Os policiais não tiveram outra escolha, tiveram que revidar também essa injusta agressão, e foi quando os policiais acabaram colidindo com o carro do Gessé. Para tentar se livrar do flagrante, Emanuel, ele jogou essa arma em uma área de mata, mas durante ali a revista pessoal nesse veículo, os policiais militares da 28ª SICOM encontraram uma quantia de R$2.000 e também drogas no interior desse veículo Prisma. Depois disso, o Gessé foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia, ali na Avenida Altaz Mirim, mais conhecida como Avenida Grande Circular, para todos os procedimentos legais. Os policiais ainda chegaram a fazer buscas, Emanuel, ali nessa área de mata, para tentar localizar essa arma de fogo que o Gessé estava portando, mas ela não foi encontrada. O Gessé ficou preso e vai permanecer à disposição da Justiça, Emanuel. É bom encontrar essa arma, porque se a polícia não encontrar, outra pessoa com certeza vai atrás dela. May, obrigado pelas informações mais uma vez. Um jovem foi preso suspeito de assaltar uma farmácia na Avenida Torquato Tapajós. De acordo com a polícia, ele estava escondido em uma área de mata. Um assalto foi registrado aqui no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. Criminosos que provavelmente já estariam monitorando uma farmácia que fica nesse trecho da Avenida Torquato Tapajós. Os suspeitos entraram na loja, se disfarçaram de clientes e em seguida se revelaram. Renderam os funcionários e anunciaram um assalto. Os bandidos fizeram uma espécie de arrastão. Levaram dinheiro, joias e até mesmo o celular da empresa. Os criminosos, após o crime, fugiram da farmácia. A polícia militar foi acionada. Os policiais militares começaram a fazer um monitoramento nessa área da cidade. Um dos assaltantes foi localizado, identificado como Juan Daniel Ribeiro, de 18 anos. Com esse criminoso que aparece na imagem, os policiais apreenderam uma arma falsa. Os policiais ainda chegaram a fazer buscas na tentativa de localizar os comparsas, mas não conseguiram. A Polícia Civil deve investigar o caso. Preso. A gente está recebendo informação aqui de uma operação do Ministério Público que está realizando uma operação com busca e apreensão na casa de um genro de Elizabeth Valeico, a primeira-dama da cidade de Manaus. Portanto, a informação que a gente recebe é que neste momento o Ministério Público está realizando esta operação, portanto uma operação de busca e apreensão. E a gente sabe que quando o Ministério Público realiza esse tipo de operação, geralmente eles chamam depois a imprensa para divulgar do que trata exatamente o resultado do trabalho realizado. A gente lembra, nós começamos inclusive a edição do Manhã no Ar, lembrando que o Ministério Público está cobrando alguns laudos relacionados ao inquérito que investigou a morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Agora a gente tem a informação de que o Ministério Público está fazendo essa operação, cumprindo mandados de busca e apreensão na casa de um genro de Elizabeth. Basta saber se essa operação está relacionada à morte do engenheiro Flávio Rodrigues, se tem alguma relação com a investigação que apontou esse quadro que você vê aí na sua tela. Põe em tela cheia, Caio, por favor. Esse é o cenário apresentado pelo inquérito policial que indiciou por homicídio Alejandro Valeico, Mike Vinícius Parede e o Eliseu da Paz, como tendo participação direta no homicídio de Flávio Rodrigues. Por omissão de socorro, o inquérito indiciou Vitório Delgato e também por fraude processual, Paola Valeico. Este é o contexto, este é o cenário apresentado pela investigação policial, mas nós divulgamos aqui também que, paralelo ao inquérito policial, o Ministério Público também realizaria uma investigação. O inquérito foi apresentado ao Ministério Público, é o Ministério Público que oferece ou não à Justiça a denúncia à Justiça, mas para isso
os promotores avaliam se é necessário aprofundar alguma investigação, se é necessário ouvir algum outro depoimento. E a informação que nos chega é que há uma operação neste momento, que mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na casa do genro da primeira-dama. A gente vai seguir acompanhando este caso e qualquer novidade a gente traz aqui no Manhã no Ar, ainda no programa de hoje. A gente não sabe, volto a dizer, se essa operação está relacionada diretamente a este caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues. O que temos é 2 pessoas da mesma família indiciados, uma por obstrução, por fraude processual, e o outro indiciado por homicídio, por participação no homicídio. Tratam-se de 2 filhos de Elizabeth Valeico e agora um mandado de busca e apreensão na casa do genro. A gente segue acompanhando mais informações ainda na edição de hoje do Manhã no Ar. Vamos falar agora de mobilidade urbana. Os vereadores criticaram o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU. A cobrança é sobre a espera de uma posição sobre as melhorias do transporte coletivo da capital. O Leon Furtado novamente para conversar com a gente sobre isso. Leon, teve até declaração polêmica, E algo que a gente não via, talvez sejam as proximidades da eleição, porque a gente não vê os vereadores questionando isso, ou preocupados com o transporte coletivo da cidade. Pelo menos para mim isso é novidade. Por favor, Leon, fica à vontade, traz as informações. Pois é, Manuel, desde a última sexta-feira, quando foi apresentado o relatório de intervenção parcial pela Prefeitura de Manaus quanto ao transporte coletivo da capital, essa situação vem gerando bastante críticas, várias críticas lá na Câmara Municipal de Manaus. O vereador Sassá da Construção Civil, por exemplo, considerou aí em tribuna, fez uma declaração inclusive polêmica, ele chamou as empresas do transporte coletivo aqui da capital amazonense, abre aspas, de máfia, fecha aspas. Ele ainda destacou em pronunciamento que a população tem cobrado respostas e criticou aí a falta de compromisso do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, inclusive porque o diretor-presidente, como você bem disse, não compareceu na data da apresentação desse relatório da intervenção parcial, Inclusive, a vereadora Glória Carrati, também vice-presidente dessa comissão de transportes, que está acompanhando de perto toda essa situação da intervenção, afirmou que não considerou como um relatório os dados apresentados pela Prefeitura de Manaus e por esses interventores nessa última sexta-feira. E durante essa reunião, ela também questionou onde é que está a economia apresentada nesse relatório parcial, onde é que foi aplicada essa economia e onde é que vai continuar a ser aplicada. A equipe de reportagem do Jornal A Crítica, Emanuel, que inclusive é um dos destaques desta quarta-feira no Jornal A Crítica, essa intervenção, ainda não teve alguma resposta a respeito aí do IMU quanto a essas declarações feitas pelo vereador Sassá da Construção Civil. Emanuel, de volta com você aí no estúdio. Ouvi o que o Sassá disse aqui sobre isso, falando sobre essa máfia. Leão, obrigado pelas informações. A gente espera que essas cobranças dos vereadores cheguem a algum lugar, porque afinal de contas, o relatório parcial que a gente divulgou, não sei se foi você mesmo que fez a reportagem, Leão, eu penso que foi, sobre esse relatório, não trouxe lá grandes novidades, pelo menos nada que a população já não soubesse, Vamos ver se dessa intervenção financeira que ocorre, sai aí algum relatório que não seja parcial, um relatório mais completo e com medidas práticas mesmo resultantes deles, medidas que de fato beneficiem a nossa população. Obrigado, Leon. Um homem foi perseguido e morto a tiros no bairro Educandos, na zona sul da cidade. Essa vítima, segundo a polícia, já tinha passagem pelo crime de roubo. As informações repassadas por moradores lá daquela área, que a execução estaria relacionada a uma dívida. Inclusive, o que as pessoas disseram é que no momento em que essa vítima era conduzida pelos criminosos, eles estavam a toda hora perguntando, cadê, onde está, até matarem. Eu estive lá na Avenida Leopoldo Pérez acompanhando este caso, gravei uma reportagem, vamos acompanhar. A informação de testemunhas era de que 3 homens conduziam Bruno Borges, de 22 anos, por este pequeno beco Amazonas, aqui no bairro de Educandos. Eles estariam vindo ali da Feira da Panair, aqui mesmo, no bairro Educandos. E daqui, esses 3 homens conduziram o Bruno até aqui, a Avenida Leopoldo Pérez, que é a avenida principal do bairro Educandos. Aqui no asfalto ficaram as sandálias de Bruno, que também era conhecido aqui no bairro de Educandos pelo apelido de Cavalo do Cão. A fama de Bruno também
está relacionada aos seus antecedentes pelo crime de roubo. Muita gente dessa área da cidade, inclusive pessoas que falaram com a nossa equipe de reportagem, disseram que Bruno realizava assaltos nesta área da cidade. Durante todo o percurso, depois que atravessaram a rua vindo nessa direção, os 3 homens a todo momento cobravam alguma coisa de Bruno, perguntando cadê, onde está, nós queremos. Mas quando chegaram exatamente nesse trecho, Bruno foi atingido com pelo menos 3 disparos. A quantidade de tiros ainda não foi confirmada. Os suspeitos de terem realizado esta execução fugiram aqui do local, caminhando da mesma forma como chegaram. Mais uma execução na cidade de Manaus. Temos imagem do drone da TV A Crítica. O drone da TV A Crítica sobrevoando o bairro Coroado aqui na zona leste da cidade. Está próximo ao complexo viário Gilberto Mestrinho. A bola do Coroado. E como todos nós sabemos, o trânsito é concorrido nessa área, tanto de quem está saindo pela Alameda Cosme Ferreira, quanto de quem está saindo aqui da Avenida das Torres. O motorista sempre precisa ter paciência quando chega nesta área da cidade. Eu quero ver o dia que a gente vai mostrar essa imagem aqui no drone e que o trânsito vai estar tranquilo. Mas por hora a gente acompanha neste momento com imagens ao vivo, imagens que o Alex Gomes traz para a gente aqui na TV A Crítica por meio do drone, a chegada do motorista até a rotatória do Coroado, no complexo viário Gilberto Mestrinho. No sentido oposto, o trânsito é tranquilo, mas para acessar a rotatória, o motorista precisa ter cuidado, afinal de contas é uma rotatória. E aí a gente vê, olha, aqui na André Araújo o trânsito segue aparentemente com tranquilidade. A entrada ali da Rodrigo Otávio também parece fluir com tranquilidade. O negócio mesmo, minha gente, é quando se encontra ali Cosme Ferreira e a saída da Avenida das Torres. Olha aí, olha, na sequência para a Avenida General Rodrigo Otávio, o trânsito parece tranquilo. A gente não vê aquele trecho um pouco mais à frente da UFAM, que sempre é mais concorrido, mas nesse momento parece legal aí. Portanto, informação para o motorista, para você que deve sair de casa daqui a pouco, o trânsito aí no complexo viário Gilberto Mestrinho, na saída da Cosme Ferreira e da Avenida das Torres, é concorrido, mas a partir daí, olha, Efigênio Salles, pelo menos o início da Efigênio Salles, André Araújo e Rodrigo Otávio, parece que o trânsito flui normalmente na manhã dessa quarta-feira. E no município de Manacapuru, um agricultor de 38 anos foi preso em flagrante por violência doméstica. A Mei Chapiama é que vai trazer as informações sobre este caso, mais um caso de violência doméstica no interior, né, Mei? Esse suspeito empurrou a própria mulher nas chamas de um fogão. Explica pra gente esse caso, Mei, por favor. Isso mesmo, Emanuel, esse agricultor de 38 anos que foi preso por volta de 1h da tarde desta segunda-feira, ele é suspeito de ter empurrado propositalmente a ex-companheira dele de 31 anos, uma doméstica, contra um fogão. Ela teve queimaduras leves nos braços e também nas pernas. Depois disso, ela foi encaminhada para o hospital do município de Manacapuru, que fica a 68 quilômetros distante aqui da capital, para receber atendimento médico. Depois de receber esse atendimento, ela foi encaminhada para a delegacia especializada em crimes contra a mulher ali no município para registrar o boletim de ocorrência. Depois disso, a polícia começou a investigar e foi até o endereço informado pela doméstica na casa do ex-companheiro dela. Chegando lá, ele foi preso. Ele teria ido na casa da ex-companheira e tinha empurrado ela propositalmente. Foi quando ele foi conduzido para o prédio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher no município de Manacapuru, onde ele permanece preso e vai ficar à disposição da Justiça. Emanuel, eu volto com você. Precisa mesmo ficar à disposição da Justiça, viu? Olha, tem um caso no interior que envolve o pai e o filho dele, um jovem de 23 anos preso com espingarda. Esse caso, a Mei Chapiama tem essas informações? Mei, tem um outro caso no interior que envolve membros da mesma família também? Traz pra gente, por favor, você que está falando aí dessas situações do interior do nosso estado. Sim, Emanuel, na verdade é o pai e 2 filhos. Esses 3 homens foram presos
durante uma operação aí da SSP, em parceria ali com a Polícia Militar e também Polícia Civil, no município de Humaitá, que fica 590 quilômetros distante aqui da capital. Segundo informações da polícia, eles receberam uma denúncia anônima aqui em Manaus, informando que no interior havia um grupo que estaria sendo investigado ali por vários crimes, como homicídios, grilagem de terra e também ameaça. Foi quando os policiais se deslocaram até o município de Humaitá e, chegando lá, eles prenderam esse trio, o pai e 2 filhos, que foram identificados como Geracindo Fagundes, de 58 anos, o pai, o André Fagundes, de 34 anos e também o Adriano Fagundes, de 33, que inclusive o Adriano estava com mandado de prisão em aberto no Mato Grosso. Durante a prisão, os policiais encontraram 7 armas, 3 delas de grosso calibre, além de munições, 90 munições e também pólvoras para a fabricação dessas munições, além de uma quantia também de R$ 1.292. Segundo informações da polícia, eles chegavam nessas propriedades, expulsavam os proprietários sob pena de ameaça ali de morte. Eles ameaçavam essas vítimas de morte. Depois disso, eles ficavam com as terras. Eles foram encaminhados para a delegacia do município de Humaitá com todo esse material apreendido. Eu acho que inclusive nós temos aí uma entrevista aí que foi feita sobre essas prisões. Vamos acompanhar? Essa operação foi deflagrada por ordem do secretário de Segurança Pública, tendo em vista uma denúncia que uma organização criminosa estava naquela localidade, efetuando grilagens de terra, ostentando arma de fogo e tendo suspeitos até de prática de homicídios, os quais já estavam sendo investigados pela delegacia de Humaitá. Aí vieram policiais da Secretaria de Segurança Pública, que com o apoio da Delegacia Interativa e do 4º Batalhão de Polícia Militar aqui de Humaitá, se deslocaram à comunidade na data de hoje e lograram êxito, onde foram apreendidas 3 pessoas, 7 armas de fogo e uma farta quantidade tanto de munições quanto de materiais para recargas de munições. Eles são suspeitos de grilagem de terra lá em realidade? Exatamente, né? A denúncia surgiu que eles estavam efetuando mediante violência, grilagens de terra e inclusive um deles, né, já tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de estupro e assalto. Eles vão ser flagranteados pelo crime de associação criminosa armada e também pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito, tendo em vista que as armas que eles ostentavam tinham sinais identificadores suprimidos. Pois é, Manuel, esse que você ouviu ainda há pouco é o delegado da DEP, o doutor Matheus Moreira, que deu todas as informações sobre essas 3 prisões do pai e também dos 2 filhos, que vão responder aí por homicídios ali no distrito de Realidade, associação criminosa e também porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Um deles foi preso e aí foi quando os policiais conversaram ali com ele durante a abordagem, encontraram uma arma na cintura, foi quando ele acabou dizendo que na residência dele tinha mais armas e também munições, onde o pai e também o outro irmão dele também participavam aí desses crimes. Emanuel, eu volto com você. Obrigado, May, mais uma vez pelas informações. Coloca, por favor, essa fotografia aqui, estão os suspeitos e as armas. A gente vê os problemas do nosso estado na área de segurança pública, que são vários, né? Nessa área do sul do nosso estado, nós temos essa disputa por terra, né? A atividade de grileiros que acaba tendo que lançar mão de serviços de pistoleiros, de pessoas que estejam dispostas a invadir locais, a demarcar uma área, a briga por terra, a prática de homicídios mesmo. E o caso chama a atenção justamente por termos aí uma família, pai e filhos envolvidos nessa atividade criminosa. Mas neste caso a polícia chegou lá, fez o trabalho dela, identificou, prendeu e recolheu essas armas. Agora eu vou lá para o município de Barreirinha, onde também as ocorrências com armas de fogo têm aumentado. Desta vez um jovem de 23 anos foi preso com uma espingarda, viu? E lembrando que Barreirinha é um município com cerca de 30 mil habitantes e esse tipo de ocorrência
não para de crescer. Crimes com uso de arma de fogo aumentou em Barreirinha, município de 30 mil habitantes aqui da região do Baixo Amazonas. Para evitar assaltos e até mesmo homicídios, as abordagens policiais têm sido mais frequentes. Nesta semana, policiais militares do 1º grupamento prenderam o Gender Pinto de Souza, de 23 anos, por posse ilegal de arma de fogo. Segundo os policiais militares, a guarnição realizava patrulhamento extensivo na cidade quando avistou o jovem em atitude suspeita. Imediatamente, foi feita a abordagem no suspeito e com ele foi encontrada uma espingarda calibre 36 de fabricação caseira. Ao ser indagado sobre a procedência da arma, ele informou que não possui nenhuma documentação da espingarda. Diante dos fatos, o jovem e o material apreendido foram conduzidos e apresentados na 42ª Delegacia Interativa de Polícia de Barreirinha para os procedimentos cabíveis. Vale ressaltar que semana passada, um adolescente foi apreendido suspeito de matar o próprio pai com um tiro de espingarda calibre 20 na zona rural de Barreirinha. E não só isso, ontem a gente falou do feminicídio lá em Tefé, hoje mais um caso de agressão doméstica, ainda há pouco o pai e os 2 irmãos, as ocorrências, o crime, o interior do estado está ocupando cada vez mais espaço no noticiário policial. E não é só isso não, viu? A gente acompanha agora outras ocorrências na área de segurança pública no nosso interior. Após uma denúncia anônima, um casal foi preso suspeito de traficar drogas no município de Manacapuru. Segundo a polícia, o homem e a mulher estavam na rua Solimões, no bairro Correnteza, na região do cais da cidade, quando foram capturados com 33 trouxinhas de entorpecentes. Eles foram encaminhados para a delegacia do município, onde devem permanecer à disposição da justiça. No município de Maués, um casal também foi preso em flagrante, desta vez por tráfico de drogas e receptação de veículo roubado. Charles Ramoro Laranjeiras dos Santos, de 26 anos, e Érica Araújo Dutra, de apenas 20 anos de idade, ainda tentaram fugir durante a abordagem policial, mas foram capturados na rua Bruno Maciel, no bairro Santa Luzia. Eles estavam em uma motocicleta com restrição de roubo e levaram junto aos pertences uma pedra de supostamente óxido. Na casa dos suspeitos foram apreendidos mais materiais ilícitos e eles foram encaminhados para a Delegacia Interativa do município. E no município de Lábrea, um adolescente indígena apurinã de apenas 13 anos, apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado, confessou em audiência de apresentação que matou um colega adolescente da mesma etnia. O crime aconteceu no último dia 30 na aldeia Nova Fortaleza, na zona rural daquela cidade. O suspeito, a vítima e uma outra pessoa estavam consumindo bebida alcoólica próximo a um igarapé, quando o menor infrator atingiu um dos jovens com um pedaço de pau. Assustado, o rapaz nadou até a outra margem. Foi nesse momento que outra vítima foi atingida diversas vezes na cabeça e acabou morrendo. O homicídio teria sido motivado por ciúmes de uma menina da comunidade. O menor segue apreendido. Deixa eu fazer uma pausa rapidinho no noticiário policial, só lembrando que daqui a pouco a gente traz os detalhes da operação do Ministério Público que cumpre mandados de busca e apreensão na casa do genro da primeira-dama do município de Manaus. Informação que a gente traz mais detalhada daqui a pouco para você, ainda nessa edição do Manhã no Ar. Vamos falar de cheia? O Rio Negro já começou a subir e ultrapassou a cota de dezembro do ano passado. Um dos motivos é porque o período da vazante este ano foi mais curto. No início desse mês, o rio chegou a subir 10 centímetros por dia. Erivaldo mora no Educando, zona sul de Manaus, há 40 anos, bem próximo a esse igarapé que todos os anos enche e deixa muitas casas alagadas. Ele diz que já percebeu que a água começou a subir. O rio está subindo cada vez mais, né? Alaga as casas, as pessoas ficam assustadas por causa dos animais, jacaré, cobras, animais peçonhentos, né? Aranha. Barata, catita, rato, tudo entra dentro das casas. Então a pessoa fica apavorada por causa disso.
De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro começa a subir no final do mês de outubro. Entre os dias 28 de novembro e 9 de dezembro, subiu uma média de 10 centímetros por dia. A subida do Rio Negro aqui em Manaus é influenciada pelo Rio Solimões. Se o Rio Solimões vem com muita água, ele represa o Rio Negro aqui em Manaus e faz então com que comece esse processo de cheia. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, esse ano o rio já ultrapassou 21 metros, sendo que nesse mesmo período do ano passado, o rio atingiu 20 metros. Mas ainda é muito cedo para saber como vai ser a cheia já do próximo ano. Por isso, o CPRM continua fazendo um trabalho de controle da subida do rio. Este período é o período de subida das águas, principalmente na calha do Rio Solimões e os afluentes da margem direita do Rio Solimões. E é o momento de estar monitorando o que está acontecendo com os rios, principalmente na Cordilheira dos Andes, porque são as chuvas que caem na Cordilheira dos Andes. Nesse momento é que vão trazer a cheia do ano que vem aqui para Manaus e toda a região da calha do Rio Amazonas. A vazante este ano foi pequena. O rio não ficou abaixo de 18 metros e isso também tem contribuído para uma subida mais rápida durante esse período. Vamos ver até onde essa cota do rio chega, né? Tramita na Câmara Municipal um projeto de lei que quer obrigar a emissão de um recibo feito por funcionário do momento da leitura em medidores de energia elétrica e água, aqui em Manaus, viu? A ação pode ajudar o consumidor na hora de comprar ou de comparar os valores cobrados nas contas. Há cerca de um ano, seu Carlos recebe contas de energia que ultrapassam o valor de R$ 600. Segundo o morador, a mudança nos valores aconteceram depois que a empresa responsável pelo serviço instalou um novo medidor na casa dele. A gente não conseguiu mais pagar ou manter em dias as contas de energia, né? Até então vinha uma conta razoável de 100, 150, no máximo 200. Agora extrapolou. 600, 1.000, 1.600, né? Já chegou conta para nós aqui. Esse outro morador, por exemplo, diz que mesmo com a energia cortada, a conta continua chegando todos os meses. A partir do momento que está cortada, está cortada. Ninguém vai poder pagar uma coisa que ninguém está usufruindo. E para a gente se manter, a gente tem que pedir fornecimento de alguns vizinhos para poder dormir à noite, porque ninguém tem condições de dormir na quentura. Muita gente não sabe, mas na Câmara Municipal de Manaus está tramitando um projeto de lei que obriga as concessionárias de água e energia a emitir um recibo de comparecimento a cada vez que elas realizam a leitura dos contadores. Nesse documento deve constar a data da visita, horário, nome do funcionário e a leitura final. Para o Procon Amazonas, o projeto de lei vai trazer benefícios aos consumidores. De uma forma geral, é muito positivo esse projeto de lei. Primeiro porque, como eu disse, vai auxiliar o trabalho do órgão de defesa do consumidor. Segundo, porque vai dar a transparência que o consumidor precisa e a informação que ele precisa para caso ele queira reclamar. Segundo um levantamento realizado pelo órgão, a concessionária de energia está em primeiro lugar no ranking de reclamações. De janeiro a outubro deste ano, foram mais de 2.300 atendimentos. Desses, mais de 1.700 viraram processos. Números maiores que os registrados no ano passado. Em segundo lugar no ranking aparece a concessionária de água, com uma média de 1.300 atendimentos feitos nos últimos 2 anos. Essa dona de casa relata que em 2 anos acumulou contas de água que ultrapassam o valor de R$40 mil. Eles querem que eu parcele, não tem condições de pagar. O rapaz que vinha trazer para mim a conta de água, ele disse: minha senhora, nem para uma escola vem um preço desse. Como é que uma pessoa do lar vai pagar um preço desse de R$44 mil? Não tem condições. O diretor do Procon diz que o cliente que se sentir lesado pode procurar a sede do órgão. Nós temos 2 postos de atendimento, um da Manaus Energia, da Companhia de Energia, e um da Águas de Manaus. E o que isso quer dizer? Que nós temos uma celeridade no atendimento ainda maior. E o objetivo do órgão de defesa do consumidor é trazer a solução para o consumidor, e nessa interlocução é fundamental que ele venha munido de documentos que comprovem a reclamação dele. Em nota, a Águas de Manaus informou que já adota um sistema de impressão simultânea que permite comprovar a leitura dos medidores. Já a Amazonas Energia informou que o cliente pode solicitar o serviço de releitura em caso de erro no valor da conta. As 2 empresas também divulgaram os canais de relacionamento com o consumidor. As informações são essas aí que aparecem no seu vídeo.
Vamos dar uma olhada no trânsito mais uma vez. O Alex Gomes sobrevoa a região centro-sul da cidade, a Avenida Maripiranga Monteiro, a antiga Rua Recife, ali exatamente na frente do Detran, um pouco mais adiante o complexo viário por onde passa na parte de baixo a Daci Vargas. E o trânsito parece tranquilo, olha, a fluidez do trânsito é tranquila neste ponto da cidade, um pouco mais carregado aqui na saída do Parque 10, na Maneca Marques. Essa saída do Parque 10 é sempre um pouco mais concorrida, não apenas por conta do motorista que está vindo do próprio Parque 10, Parque das Laranjeiras, mas por aqueles que pegam os atalhos aí por dentro. E aí a gente vê que o trânsito flui tranquilamente na sequência da Maripiranga, de quem pega à esquerda para subir para Efigênio Salles, para o V8, e também de quem sobe pela direita, pela Avenida Maceió. Portanto, o motorista que está vindo em direção ao centro da cidade ou acessar outras áreas da região centro-sul e sul da cidade pela Maripiranga Monteiro, vai ver um trânsito tranquilo neste momento. Olha aí, tranquilo o trânsito para essa manhã de quarta-feira nesta área da cidade. Obrigado ao Alex pela informação visual que ele traz para a gente do trânsito da cidade de Manaus. E o Alex está rápido hoje, né? Ainda agora começou lá no Armando Mendes, foi para o Coroado, já está nessa área da cidade. E daqui a pouco, se puder trazer um outro trecho da cidade, a gente mostra também a informação para o motorista, para você que está saindo de casa e que sempre acompanha a informação do trânsito ao vivo aqui no Manhã no Ar. Mais de 2 bilhões de reais em projetos industriais foram aprovados ontem na reunião do CODAN, a última do ano. Com isso, a expectativa é que surjam pelo menos 1.800 novos postos de trabalho a partir do ano que vem. No total, 47 projetos foram aprovados na última reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas. Desse total, 24 foram em bens finais e 17 de bens intermediários. Projetos no setor de mobilidade elétrica, como a fabricação de patinetes e bicicletas, foram alguns dos investimentos discutidos durante a reunião. Já no setor primário, a produção de uma sobremesa, que tem como base uma fruta da região amazônica, se destacou entre as iniciativas. Sorbet de açaí é o congelado com água, ele não leva leite nem gordura, então ele é basicamente com água. E isso fortalece o setor primário. Com essas iniciativas, a expectativa do CODAN é de que o setor industrial cresça ainda mais no ano que vem. A gente deve ter um crescimento melhor do que o esperado esse ano, um pouquinho acima de 1% do PIB, e no próximo ano acima de 2%. E isso faz uma diferença muito grande, já que nós produzimos muito para o Brasil como um todo. Já o superintendente adjunto de operações da Superintendência da Zona Franca destacou a importância que os projetos industriais aprovados este ano pelo Conselho de Administração da SUFRAMA também vão reforçar o desenvolvimento da economia do Estado. A SUFRAMA, seguindo a sua linha de atuação, que é trazer o desenvolvimento, o emprego, a renda, a nossa avaliação é muito positiva. É uma avaliação positiva que pode realmente se traduzir em empregos. E foi divulgada a lista com os classificados da primeira chamada do processo seletivo do programa Bolsa Universidade. O resultado preliminar classificou mais de 14 mil candidatos que deverão entregar a documentação exigida entre os dias 16 e 19, agora de dezembro, de 8 da manhã até às 5 horas da tarde, na sede da ESP, SEMAD, que fica lá na Avenida Professor Newton Lins, número 3.259, bloco D, da Universidade Newton Lins, lá no Conjunto Parque das Laranjeiras. Os candidatos devem ficar atentos à data de entrega de documentação e devem ler o edital para saber quais os documentos necessários para a contemplação da Bolsa. Em 2020, o programa Bolsa Universidade firmou parceria com 15 instituições de ensino superior. O resultado está disponível no site oficial do programa. O prazo para a interposição de recursos destinados aos candidatos que por algum motivo se sentirem prejudicados com o resultado, acontece nos dias 11 e 12 de dezembro. Portanto, você que quer entrar com recurso está exatamente em cima do prazo. Vamos para o intervalo?
Daqui a pouco a gente traz o resultado de uma pesquisa que apontou agrotóxicos em muitos alimentos que nós estamos acostumados, fazem parte ali do nossa alimentação diária, inclusive a laranja e a goiaba, viu? A gente vai falar também sobre o aumento do preço da ceia natalina, trazido aqui pelo aumento do preço da carne, né? Tudo acaba ficando mais caro, só que a gente tem uma reportagem para dar dicas de como você ter aquela mesa farta, economizando um pouquinho. Vamos acompanhar aí um trechinho da reportagem? A Associação Amazonense de Supermercados afirma que as carnes, as frutas e as bebidas devem ter um aumento de pelo menos 10%. Segundo especialistas, o crescimento desse valor se deve à grande procura da população por esses produtos nesse período do ano. Manhã no ar. Oferecimento Academia Espaço Bar e Fitness, mais que uma academia. Castelinho Materiais de Construção no varejo e no atacado. Castelinho sempre é o mais barato. Fim de ano chegou, tempo de aproveitar as ofertas do Comercial Alex. Cemitério Recanto da Paz, a paz e a natureza em um só lugar. Vestibular agendado Ciesa. Faça Ciesa, vantagens em dobro para você. Raio Rastreadores, sua segurança por menos de R$2 ao dia. Você não pode deixar de aproveitar a promoção Compre e Ganhe da Espantalho. Comprando a partir de 2 pneus Bridgestone ou Firestone das linhas Passeio, Caminhonete, Caminhão ou Máquina, você ganha um desses brindes incríveis. Aproveite! Na Espantalho é assim, é comprar e ganhar. Quem disse que você precisa pagar mais para ter conforto em suas compras? Conheça o Mercadinho São Jorge. Qualidade e comodidade com preço justo. Um mercado completo para atender suas necessidades. Temos crediário próprio. Seu crédito é aprovado na hora. Você tem até 40 dias para pagar e concorre a promoções o ano inteiro. Saia da rotina e dê oportunidade para o novo. Mercadinho São Jorge. Economia de verdade em 4 endereços. Cidade de Deus e Cidade Nova. O maior campeonato de peladas do mundo é a favor do respeito e do amor. Diga não à homofobia. O preconceito afasta, mas o respeito une. Diga não ao racismo. Se você acha natural julgar pelo tom da pele, você é conivente com preconceito. Preserve o nosso patrimônio resguardando os bens culturais e artísticos da nossa cidade. E por falar nela, mantenha a cidade sempre limpa. Respeite a todos. Peladão 2019. Patrocínio Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas. Realização Jornal A Crítica e Editora da Amazônia. Inaugurou o melhor supermercado da Compensa 1, o Toque Supermercados. E tá cheio de ofertas esperando por você. Confira. Água sanitária Hiper Plus só R$ 1,49. Farinha d'água JD só R$ 2,39. Óleo de soja Concórdia imperdível só R$ 4,19. Bisteca bovina só R$ 16,99. E a sensação do momento, pão francês por apenas R$ 3,99. É isso mesmo, é só R$ 3,99. Toque Supermercados, Rua Amazonas, na Compensa 1. Você pediu e Papai Noel atendeu. Feirão Natal dos Sonhos, de 13 a 15 de dezembro na Arena da Amazônia. O feirão de carros com condições que só Papai Noel poderia dar. Taxas a partir de 0,65%. Essa e outras condições para você realizar o sonho do carro próprio. E aí, o que não pode faltar no Natal? Uma árvore gigante, pertinho da casa do Papai Noel. E se der fome, uma feirinha temática seria uma ótima ideia. Eu fiquei sabendo que vai ter o espetáculo A Caixa Mágica de Natal. E ainda tem balé, corais, orquestras, fanfarras e musicais. Não esqueça de conferir a programação no site cultura.an.gov.br. O governo do Amazonas lhe deseja um Feliz Natal! Curta este final de ano com muitos prêmios do Amazonas da Sorte. Ho, ho, ho. É um Vale Viagem no primeiro prêmio, muito dinheiro no segundo e terceiro prêmios e no quarto prêmio tem uma Toro mais 4 motos. Ainda tem 20 Smart TVs no Giro da Sorte. Sua felicidade é aqui. Dia 22 de dezembro, o maior encontro da música em Manaus. Metropolitan Festival. 6 atrações em uma só sintonia. Nayara Azevedo, Wendel Pinheiro, Legado, Israel Novaes, Kevinho e Ludmilla. Mais de 11 horas de música. Ingressos já venda nas centrais e pelo site aloingressos.com.br. Realização Metropolitan Casa de Eventos.
Revele seus momentos mais felizes na Fotocentro. Acima de 300 fotos, pague somente 50 centavos na pasta pronta. Fotos para documentos, restauração fotográficas e convites em geral. E não perca nossa grande promoção de carimbos de CNPJ e assinatura por apenas R$15 e carimbos Printer 10 e Printer 20 por R$20. Fazemos também fotos em porcelana para sepulturas e trabalhamos com amolação de ferramentas e cópias de chaves. Fotocentro, Rua Henrique Martins, esquina com a instalação. Fone 32320697. Cerveja Itaipava e Óticas Avenida apresentam 20 de dezembro no All Night Pub Jurassic Band Day. O melhor do rock pré-histórico. Um tributo às bandas Guns N' Roses, System of a Down, Iron Maiden, Linkin Park, Oasis, Coldplay, Charlie Brown Jr. Jurassic Band Day. Com 700 litros de cerveja liberada e shots de vodka intenção gratuitos. E ainda muito rock nacional. Jurassic Band Day. Uma noite jurássica pra você curtir. Dia 20 de dezembro no All Night Pub. Pontos de venda, Salomé Bar e All Night Pub. Patrocínio Here Music in Audio, Barbearia Os Barbeiros, Shopping dos Pneus e Castelinho Materiais de Construção. Apoio Vodka Intenção. Realização All Night Pub e a número 1 do público jovem. De volta com o Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica. Olha, a gente fala agora sobre mais um desdobramento do caso Flávio. O Ministério Público do Amazonas está cobrando da Polícia Civil os laudos técnicos que faltam no inquérito remetido ao órgão. A May Chapiama que vai trazer os detalhes sobre este caso. May Chapiama, que laudos estão ausentes deste inquérito, pelo que afirmou o Ministério Público? Exatamente, Emanuel. Esse processo já está sendo analisado pelo Ministério Público do Estado, que aponta a ausência dos laudos como um dos motivos para que ainda não tenha sido oferecida denúncia contra os indiciados. O Mike Vinícius Parede, Alejandro Valeico e também o sargento Eliseu da Paz. Todos indiciados pelo homicídio e também Paola Valeico, indiciada por fraude processual, e também Vitório Delgato, por omissão de socorro. O inquérito chegou com aproximadamente, Emanuel, 1.500 páginas e com provas robustas contra os indiciados, que já está sendo analisado. Os promotores estão trabalhando no caso e poderão justamente pedir novas diligências em situações que acharem necessárias. O delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o doutor Paulo Martins, que presidiu as investigações juntamente com a delegada Marília Campelo, não soube informar quais são esses laudos ausentes e disse que isso não depende deles, e sim agora da perícia. Esse inquérito foi encaminhado no final do mês passado, depois de mais de 60 dias de investigações, com coletas de depoimentos e materiais como barro, sangue e fitas adesivas e outros que foram submetidas à perícia, além também da reconstituição do crime. Esse inquérito, Emanuel, foi recebido pelo MPE no dia 26 de novembro e recebido pelo promotor de justiça Igor Starling Peixoto, que é responsável aí pelo procedimento investigatório criminal. O Ministério Público do Amazonas realiza na manhã desta quarta-feira o cumprimento de mandado de busca e apreensão com o objetivo de reforçar essas investigações da morte do engenheiro Flávio Rodrigues, que aconteceu no dia 29 de setembro deste ano. Os mandados estão sendo cumpridos em duas residências de duas pessoas ligadas a Alejandro Valeico. Essas investigações estão sob a responsabilidade dos promotores de justiça, Emanuel, Igor Starling e também Armando Gurgel, que foram designados pela Procuradoria-Geral de Justiça para atuarem nesse caso. A gente vai continuar acompanhando esse trabalho de busca e apreensão, e todas as informações, Emanuel, a gente traz ainda nessa edição ou durante a nossa programação aqui pela TV A Crítica. Eu volto com você. Ok, May Chapiama, a gente lembra que a Amanda Amorim está indo, inclusive, lá para o Ministério Público. A Amanda acompanha esse caso desde o início e daqui a pouco traz outras informações para a gente também. May, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora é hora de falar de economia, agora é hora do nosso quadro Na Ponta do Lápis.
Com a alta do preço das carnes e das comidas tradicionais natalinas, muitos amazonenses já estão buscando alternativas mais acessíveis para a ceia de Natal. Na reportagem a seguir, você confere dicas de como economizar nesse período festivo. Tudo isso sem gastar muito. Um absurdo, tomei um susto quando eu olhei aquele preço. Esta foi a reação da Dona Eli ao entrar em um açougue da cidade. Segundo ela, após conferir os preços das carnes, mudou de ideia a respeito da proteína que usará em sua ceia de Natal. E não só as carnes, mas também os acompanhamentos. Uma lasanha, macarronada, uma linguiça, né? O picadinho. Ela notou também uma alta no preço do panetone e já criou uma receita própria deste doce tão representativo na época natalina. Caseira é só fazer o bolo e bater a massa e colocar as frutas, pedacinho de chocolate. Dona Doroteia também adotou novas formas de economizar, mas sem deixar a ceia com aquele toque natalino. Ela usa até a estratégia da divisão de pratos entre os familiares. A gente pede para cada um dos irmãos, por exemplo, são 3, 4, cada um, o que eu posso levar? Aí, tu traz uma lasanha, tu traz um mousse, tu traz algo, todo mundo traz um pratinho. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o peru Chester, que é uma das proteínas mais procuradas para a ceia de Natal, deve ter um aumento no valor de pelo menos 13%. Já o panetone e o chocolate, que também são sobremesas muito procuradas na ceia natalina, deve crescer pelo menos 13,2%. Já a Associação Amazonense de Supermercados afirma que as carnes, as frutas e as bebidas devem ter um aumento de pelo menos 10%. Segundo especialistas, o crescimento desse valor se deve à grande procura da população por esses produtos nesse período do ano. A época de Natal é uma época que o consumidor ele vai procurar produtos pontuais que o brasileiro não tem costume de consumir durante o ano todo, como peru, como chester, como panetone. Então, são produtos sazonais que têm um período certo para serem consumidos. Então, essa é a grande explicação da alta do preço. A economista frisa ainda que o mercado local também é afetado com o aumento dos produtos. O mercado ele tende a se adequar à demanda, né? Então, assim, a partir do momento que o consumidor ele para de procurar aquele produto porque ele está com um poder aquisitivo menor, o mercado tende a procurar ajustar esses valores e, sem sombra de dúvida, vender de alguma forma. Para você que está com o orçamento apertado, mas prefere não substituir os alimentos, preste atenção nestas dicas. A regra número 1, sempre a pesquisa de mercado, compare preços, vá em lugares diferentes, faça essa pesquisa realmente. Então, assim, a gente consegue encontrar diferenças bem grandes e significativas que vão impactar no seu orçamento financeiro. A segunda dica é você comprar de acordo com o seu orçamento, ou seja, de repente você não pode comprar uma marca muito conhecida, mas você pode comprar uma marca não tão conhecida, mas que substitua o produto em equivalência. E a terceira pesquisa é, sem sombra de dúvida, você procurar sempre pagar à vista e de repente barganhar algum desconto aí no local onde você está comprando. Mesmo com o aumento nos valores destes produtos, a Associação de Supermercados do Amazonas afirma que as compras deste fim de ano devem superar o ano passado. São 4% a mais em relação a 2018. Parece até um contrassenso, né? O preço aumenta, mesmo assim a procura também aumenta, mas esse cenário está positivo. Nós trouxemos a informação ainda há pouco dos projetos aprovados na reunião da SUFRAMA lá, né? Que aponta esse investimento e a possibilidade de crescimento também, que está saindo da casa de 1%, a previsão para chegar na casa dos 2% no ano que vem. O fortalecimento também no consumo é o que tem melhorado esses índices e pode ser que por isso o consumidor esteja realmente se planejando ir às compras. 4%, em alguns setores, 6% é o que esperam faturar a mais os comerciantes, mas a gente traz a reportagem justamente que é para que o telespectador tenha essa possibilidade, saiba como, porque economizar nunca é demais, meu amigo, é sempre bom prestar atenção para não perder dinheiro, para não desperdiçar dinheiro, principalmente num momento como esse, viu? E olha, a Anvisa divulgou ontem uma pesquisa
que aponta que 23% dos alimentos mais comuns no dia a dia do brasileiro estão no limite permitido para o uso de agrotóxicos. De acordo com a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, foram analisados 4.616 analisadas, 4.616 amostras de 14 alimentos representativos da dieta da população brasileira. Entre esses alimentos estão o abacaxi, alface, arroz, alho, batata doce, beterraba, cenoura, chuchu, goiaba, laranja, manga, pimentão, tomate e uva. Destes, a maior concentração de pesticidas foram encontrados na laranja e também a maior concentração foi encontrada, na verdade, na laranja e na goiaba. Nas amostras das frutas recolhidas em supermercados, o agrotóxico carbofurano, esse que aparece aí, coloca na tela cheia, Caio, por favor, para as pessoas verem como esse negócio aí é perigoso, viu? Ele foi o maior responsável pelo risco agudo identificado. Mesmo assim, a Anvisa garante que o maior risco não é nem para quem consome, o maior risco é para quem aplica esse material tóxico nas lavouras. Mediante esses estudos, a instituição elabora planos de contenção dessas substâncias impróprias para o consumo. Se você tiver o interesse de se inteirar melhor sobre os dados desta pesquisa, é só acessar o site da Anvisa, temos o endereço eletrônico que a gente vai colocar aí no seu vídeo para você acompanhar. É importante ter acesso até para você escolher o que você quer ou não quer consumir, aquilo que é mais ou menos. Tem gente que é muito rigorosa em relação a isso. Inclusive, existem as feiras de produtos orgânicos, que são justamente aqueles produtos produzidos sem nenhum tipo de material manipulado, de pesticida ou de agrotóxico, ou até mesmo manipulação genética. Tem gente que é adepto desse tipo de alimentação, mas está aí o endereço, olha, portal.anvisa.gov.br, você pode acompanhar lá o resultado dessa pesquisa. E ainda falando sobre alimentação, o Ministério da Saúde recentemente lançou um novo Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. A recomendação é que na fase de introdução alimentar, as crianças não sejam expostas ao açúcar e alimentos ultraprocessados. Vamos conferir na reportagem da Paula Araújo. Entre as atualizações, um dos principais pontos que o novo guia traz é a recomendação de 0 açúcar e a retirada gradual de alimentos ultraprocessados no cardápio de crianças menores de 2 anos. Todos os alimentos ricos em açúcares simples e ultraprocessados, eles passam por um processo de industrialização. Então, esse processo de industrialização, ele traz para o alimento conservantes e alguns ingredientes que vão prejudicar o desenvolvimento e o crescimento infantil relacionados diretamente com essa dieta. A publicação do Ministério da Saúde é baseada nas principais dúvidas de mães, pais e familiares, que geralmente se perdem diante de tantas informações quando o assunto é a alimentação das crianças. Normalmente, o que é de praxe, principalmente na fase escolar, é achocolatado, que é riquíssimo em açúcar simples, sucos de pacote, refrigerante, que não tem nenhum tipo de caloria boa, é um alimento com caloria vazia que a gente chama. As guloseimas, porque a criança às vezes nem consome em casa, mas na escola, se ela não tem uma educação nutricional em casa, ela vai consumir do colega, o biscoito recheado. A alimentação tem papel fundamental em todas as etapas da vida, especialmente nos primeiros anos, que são decisivos para o crescimento, desenvolvimento, formação de hábitos e, claro, a manutenção da saúde. O guia agora também está direcionado aos pais responsáveis, educadores, além dos profissionais de saúde. O açúcar, ele é um verdadeiro veneno, porque ele alimenta várias células e vários processos inflamatórios no nosso corpo. Então, quanto menos você expor sua criança a esse tipo de alimento, lá na frente ela não vai desenvolver doenças crônicas, como a obesidade, que hoje em dia aumentou muito o índice de obesidade infantil no Brasil, e o diabetes. Aqui na casa da Isabelle, os pais seguem à risca as orientações da pediatra. A filha, de 7 meses, não consome alimento artificial ou industrializado, comumente dado a crianças. De doce por aqui, só as frutinhas. Nada de açúcar para a pequena Eva. Quando eu engravidei, eu pesquisei bastante sobre
sobre isso, né? Sobre alimentos, e também na minha casa a gente sempre tentou se alimentar da forma mais saudável possível. Então, já é um costume que eu tenho desde pequena. A Isabelle está corretíssima sobre a alimentação da Eva, né? Então, a gente excluiu. A criança nunca precisa conhecer sal e açúcar. E é por isso que alimentar o filho corretamente, além de ser benéfico para a saúde, é também um ato de amor. Um ato de amor, realmente. Olha, a Fundação de Medicina Tropical realizou mais de 260 testes rápidos durante a campanha contra a AIDS. Só nos 9 primeiros meses deste ano foram registrados mais de 1.000 novos casos da doença. A repórter Priscila Mello tem mais informações. Durante esse mês é feito um trabalho de intensificação do diagnóstico precoce da AIDS, por isso é considerado o Dezembro Vermelho. Segundo o Sistema de Informação de Agravo de Notificação, o SINAM, de janeiro a setembro deste ano aqui no Amazonas foram registrados 1.137 novos casos de AIDS. Por isso a Fundação de Medicina Tropical chama a atenção da população para fazer o teste rápido e principalmente sobre esse diagnóstico precoce da doença. Saber que a pessoa vive com HIV é importante, porque quanto antes ela tratar, mais fácil ela ter o controle da infecção e não vir desenvolver a AIDS. Só aqui na Fundação de Medicina Tropical, cerca de 9.000 pacientes fazem o tratamento contra a doença. O teste rápido dura em torno de 10 minutos e mais 10 minutos para sair o resultado. Se der positivo, esse paciente já é encaminhado imediatamente para o tratamento. E pode ser feito tanto aqui na Fundação de Medicina Tropical ou então em qualquer unidade básica de saúde. E aí vai passar por toda uma equipe médica, a parte dos enfermeiros, a parte laboratorial, e ele vai ser acompanhado durante todo esse tempo. Os testes rápidos, eles podem ser feitos aqui na Fundação de Medicina Tropical todas as quartas e sextas-feiras, tanto no período da manhã também quanto à tarde. Tem que se cuidar, né? Tem que procurar esse atendimento. Muita gente não faz porque tem medo, mas é muito melhor você ir logo fazer e saber se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa, para iniciar o tratamento. Quanto antes o tratamento começa, melhores são os resultados do tratamento, o processo de disseminação, de desenvolvimento do próprio vírus, e inclusive, porque o problema é quando o sistema imunológico baixa, que a pessoa infectada, a pessoa exposta ao vírus, fica suscetível a muitas doenças. Então está aí, é gratuito, tanto a testagem, é gratuito o tratamento, não tem desculpa, viu? Olha, vamos para a passagem de bloco, vamos fazer um intervalo? E daqui a pouco a gente traz a informação que o Ministério da Educação anunciou uma nova forma de emissão de diplomas de graduação, viu? O diploma digital. A medida visa reduzir o custo da emissão do certificado e agilizar a empregabilidade de novos graduados. E ainda, o governo do Amazonas apresenta em Madrid, no segundo dia da Conferência do Clima, um modelo de financiamento que visa recompensar o Estado por manter a floresta preservada.